Bom, então, hoje a gente vai falar sobre a segurança do paciente em cuidados paliativos. Como já foi falado, meu nome é Helena, sou enfermeira formada pela UEL, terminei agora a residência em cuidados intensivos no adulto também na UEL, e deixei meu e-mail disponível para quem quiser, precisar de alguma coisa, pode anotar. Então, para a gente começar, né, que eu acho que de segurança do paciente vocês estão craques já. É uma liga que eu acompanhei a formação na minha residência, na minha graduação. Mas vamos então começar já com o que são os cuidados paliativos, né? Que a gente na UEL tem um pouco de contato na nossa graduação, mas é um contato bem pouquinho mesmo. Na residência, a gente tem um estágio de 1 mês na unidade de cuidados paliativos do Hospital do Câncer. Tem também a disciplina de cuidados paliativos. E é bem interessante porque é um universo completamente diferente de qualquer outro, né? Dentro do cuidado em saúde. Então, pela definição da Organização Mundial da Saúde, os cuidados paliativos, a definição é a prevenção e alívio do sofrimento de pacientes adultos e pediátricos e suas famílias, que enfrentam os problemas associados a doenças potencialmente fatais. Esses problemas incluem o sofrimento físico, psicológico, social e espiritual dos pacientes e também o sofrimento psicológico, social e espiritual dos familiares. Então, é um cuidado que engloba todo o universo desse paciente, né? Todas as faces desse paciente. Não somente a sua doença, não enxerga somente a sua doença. A doença, eu acho que até a última coisa que é vista nos cuidados paliativos. Mas se enxerga a pessoa em si, como ela é, quem ela é, em que ela acredita, quem é sua família, como ela está enfrentando este momento de doença, né? É muito importante salientar que os cuidados paliativos, eles não são aqueles cuidados a serem dispensados quando a pessoa já está no fim de vida, né? Não é, cuidados paliativos não é sinônimo de terminalidade. A terminalidade é um dos processos pelos quais esse paciente passa. Né? Então, às vezes a gente vê ou ouve falar sobre cuidados paliativos e pensa num paciente moribundo, né? Paciente que está nos últimos instantes de vida e não tem mais nada o que ser feito. Mas é justamente o contrário. Dentro dos cuidados paliativos tem muito a ser feito e vamos dar uma pincelada nisso hoje, tá? Então, os cuidados paliativos, eles vão melhorar a qualidade de vida, promover dignidade e conforto, podendo também influenciar positivamente o curso da doença. Se a pessoa já sofre de uma doença ameaçadora da vida, né, ela já tem todas essas questões da doença em si, da maneira como ela enxerga a doença, da maneira como ela encara esse risco que ela tem de vida, né? E a certeza da morte, que é a única certeza que temos. Os cuidados paliativos melhorando a qualidade de vida vão melhorar, em consequência também, podem melhorar positivamente o curso da doença. Então, a pessoa que poderia se afundar num pessimismo, numa negação, né? Ou até ter os seus sintomas não controlados, isso poderia acelerar a morte dessa pessoa. Cuidados paliativos vêm para trazer qualidade de vida. E essa qualidade de vida pode, inclusive, melhorar, né? Influenciar positivamente o curso da doença. Dá até mais tempo de vida para essa pessoa, mais tempo com qualidade. Eles também oferecem um acompanhamento ao paciente e família durante todo o curso da doença. Muito importante a gente salientar isso, porque é um cuidado em conjunto. A equipe deve ter essa ciência de que ela deve cuidar não somente do paciente, mas também do seu familiar, do seu acompanhante, deve integrar essa pessoa
nos cuidados, informar essa família tudo que está sendo feito, conversar com essa família em questão de decisões, tem que ser realmente e também cuidar dessa família, né? Porque nunca é fácil, né? Para quem já experienciou uma situação de doença na família, a gente sabe que não é fácil ter aquela pessoa, aquele nosso ente querido, doente, e a gente sabe que aquela doença não vai ter uma progressão boa, né? A família também sofre com essa doença. Então, os cuidados paliativos vêm também cuidar dessa família. Eles são aplicáveis a pessoas que vivem com sequelas físicas, psicológicas, sociais ou espirituais de doenças graves ou com risco de vida. Então, se a gente for pensar em toda a gama de doenças que podem ocasionar, né, essas questões, praticamente em todas a gente pode ofertar os cuidados paliativos. É muito importante que não se limita somente a uma doença física, né? Os cuidados paliativos também englobam as doenças psicológicas, até sociais e espirituais. Então, são cuidados que vão abraçar o paciente em todas as suas necessidades. Eles também acompanham e apoiam familiares enlutados após a morte do paciente, se necessário. Na nossa realidade, né, Brasil, a gente ainda não vê muito isso, mas em algumas outras realidades, se tem esse acompanhamento à família após a morte desse paciente. Eles não aceleram a morte intencionalmente, mas fornecem todo o tratamento necessário para atingir um nível adequado de conforto para o paciente no contexto dos valores dele. Isso é muito importante a gente ter em mente, porque muitas vezes, e eu já ouvi muito pelos corredores, né, do nosso HU, que o paciente cuidado paliativo é aquele largado, né, que agora, já que não vai mais investir, então vai morrer daqui a pouco, né? Daqui a pouco ele morre, vamos desligar isso, desligar aquilo. Então, os cuidados paliativos não é se acelerar a morte, né? Não é a eutanásia. Os cuidados paliativos, eles são todo esse contexto de dar qualidade de vida, de fornecer tratamento adequado dos sintomas, de fornecer conforto em todas as dimensões desse paciente. Então, espero que agora vocês possam também, durante suas práticas profissionais, seus estágios, quando se depararem com o paciente de cuidados paliativos, ter esse olhar diferenciado, de chegar nele com a certeza de que, se ele está em cuidados paliativos, ele deve ser muito bem tratado, ter seus sintomas controlados, ser acolhido, a sua família ser acolhida, e não simplesmente ser jogado no canto de uma enfermaria, largado para morrer. E eles devem ser acessíveis em todos os níveis do sistema de saúde e também nas casas dos pacientes. Também na nossa realidade não é algo que é completo, né? Mas eu digo que assim, que está em fase de construção. Eu já tive a oportunidade de conhecer, além do sistema da unidade de cuidados paliativos do Hospital do Câncer, eles também têm uma equipe que faz um acompanhamento domiciliar dos pacientes que estão em cuidados paliativos. Tive a oportunidade de participar dessas visitas e é muito interessante, porque é um momento em que a gente é uma visita lá, né? A equipe vai para consultar, para ver se a pessoa não está sentindo dor, se ela precisa usar sonda em casa, se essa sonda está ok, está posicionada, se não está obstruída. Dar um assessoramento de cuidados paliativos na própria casa do paciente é uma experiência totalmente diferente. A gente entra no universo de cuidados e de, muitas vezes, tristeza e sofrimento daquela família, né? Então, mas mesmo assim, a equipe deve estar lá. Essa modalidade, esse tipo de cuidados deve estar disponível também
nesse local, nesse território. Também já tive a oportunidade de conhecer o Serviço de Atenção Domiciliar do município, que é um serviço municipal da prefeitura, que ele cuida de pessoas nos domicílios que precisam de algum suporte além do que o PSF faz. Por exemplo, o paciente precisa de oxigênio em casa, o paciente precisa traqueostomizado que precisa de aspiração em casa, pacientes também, cuidados paliativos, eles atendem. Então, assim, quem já participou de uma visita domiciliar nos estágios ou também na vida profissional, sabe que é diferente a gente ter o atendimento na unidade de saúde e o atendimento no domicílio da pessoa, que ele é a casa dela, o território dela. A gente não pode simplesmente chegar e falar, eu tô certo, você tá errado. Né? Então, os cuidados paliativos nesse contexto domiciliar, para mim, foi uma experiência muito, muito rica, muito importante. Né? Então, tenha em mente de que desde um hospital, do maior hospital terciário até o domicílio do paciente, essa rede precisa existir. No momento, né, a gente não vê isso, né, na nossa realidade, mas para que nós, tendo esse conhecimento de que é necessário, para que nós possamos ir atrás disso, né, no nosso dia a dia, como profissionais, nos especializar até o conhecimento e também cobrar dos nossos sistemas de saúde. Então, eu trouxe aqui também alguns dados, né, para dar esse panorama de cuidados paliativos. Esses são dados do Atlas Global de Cuidados Paliativos. E essa primeira figura mostra a distribuição das causas de morte pelo mundo todo, por idade, né, entre sexo masculino e feminino, em 2017. Então, a maior parte dessas mortes, né, 73,4%, se deu por doenças não transmissíveis. Né? Na nossa realidade epidemiológica hoje, a maior causa de morte são as doenças não transmissíveis. Se a gente fosse para o começo do século XX, já seria outra realidade. Né? Nossa realidade, então, epidemiológica é essa. Olhando para esse cenário, a gente já tem um pouco de ideia, né, do perfil de pacientes que a gente vai encontrar, ou os pacientes que vão precisar de cuidados paliativos. Esse outro gráfico mostra também de todas essas mortes, o N total é 56.840.123 pessoas. De todas essas pessoas que morreram nesse ano, 45,3. Esse azulzinho são os que já faleceram, né? Precisariam de cuidados paliativos. E 54,7% precisam ainda, né? Então, é um número muito grande, se a gente for ver no nosso mundo, né? Quase 56 milhões de pessoas precisando de cuidados paliativos. Será que a gente tem serviço para todas essas pessoas? Será que a gente tem equipe qualificada para todas essas pessoas? Será que a gente tem uma rede de saúde que possa atender as demandas que essas pessoas e as suas famílias vão ter? E esse outro gráfico também mostra a necessidade de cuidados paliativos por idade, né? Se a gente for pegar um panorama mais geral, 67% são pessoas acima de 50 anos. Né? Crianças também aparecem nesse gráfico, porque é ainda um assunto pouco abordado, mas que já está bem em crescimento, que é a questão dos cuidados paliativos pediátricos e até neonatais também. Se a gente acha difícil, né, falar em cuidados paliativos para adultos e idosos, imagina falar para crianças e adolescentes, né? Mas é necessário que se fale, porque crianças e adolescentes também sofrem de doenças que ameaçadoras da vida.
Então, essas pessoas necessitam também de cuidados paliativos. Então, se nós formos ver, né, 67%, quase 70% das pessoas que precisam de cuidados paliativos são pessoas acima de 50 anos. Que são o quê, né, baseado na nossa realidade epidemiológica? Pessoas que estão no começo, né, do diagnóstico de alguma doença não transmissível, uma doença crônica, por exemplo, uma diabetes, uma hipertensão, ou alguma doença neurodegenerativa, uma doença oncológica, que é mais frequente nessa faixa de idade. Então, são muitas pessoas, né? Quase 70% de 56 milhões, são muitas pessoas. Então, volto a questionar, volto a repetir. Será que nós temos serviço para todo mundo? Será que nós temos leitos? Será que nós temos equipes para todo mundo? Né? Infelizmente, não. Hoje ainda vemos, na nossa realidade do nosso hospital, a gente não tem uma unidade de cuidados paliativos, nós não temos uma equipe de cuidados paliativos. Só que nós temos pacientes com necessidade de cuidados paliativos. Daí como que a gente vai manejar isso? Né? Não maneja, infelizmente. Já se tem um movimento, né, de criar uma unidade, uma enfermaria, começar com uma enfermaria, né, treinar a equipe, isso já existe, né? Infelizmente, a pandemia atrasou um pouco esses planos, mas é necessário. Inclusive, dentro dos pacientes que estão com Covid, né? Muitos deles também vão precisar de cuidados paliativos. Precisam e já precisaram, né? Os que já foram a óbito. Quantas dessas pessoas que foram a óbito por Covid foram a óbito isoladas da sua família, sem um controle adequado de sintomas, né? Será que se nós tivéssemos uma unidade, isso eu não digo apenas na nossa realidade, digo ao redor do mundo, né? Em alguns lugares isso já está muito mais desenvolvido. Mas quantas pessoas morreram sem uma assistência, tiveram uma morte dolorosa, uma morte sofrida, né? Então, temos muito o que pensar sobre isso, visualizando esses números, né? Então, falando propriamente da segurança do paciente em cuidados paliativos. Os erros podem levar a uma morte precoce, impedindo o paciente de vivenciar sua última fase de vida, ou mesmo de encerrar os seus ciclos pessoais, né? Que é uma das grandes premissas dos cuidados paliativos. Permitir que o paciente tenha uma morte natural, uma morte tranquila, uma morte sem dor, sem desconforto, na medida do possível, de acordo com aquilo que ele gostaria, né? Muitas pessoas já têm idealizado, assim, eu quero morrer em casa, com a minha família, quero morrer olhando para o mar, entendeu? São questões que nós devemos pensar, né? Eu devo pensar nisso, você deve pensar nisso, você deve conhecer o que os seus pais, os seus avós pensam sobre isso, porque é um momento que vai chegar para todos, né? Quando chegar, que seja tranquilo, que seja com conforto. Eles podem também adiar a hora da morte, prolongando um indesejável estado de sofrimento. Então, como eu disse, a pessoa que poderia morrer em decorrência de um sofrimento, de uma tristeza, ou de um sintoma não controlado, com os cuidados paliativos, ele pode ter esse aumento no seu tempo de vida com qualidade. É diferente da gente ofertar uma terapia, um suporte avançado de vida para um paciente que não tem necessidade, né, que não vai se beneficiar terapeuticamente com esse suporte avançado, que seria o quê? Uma intubação, uso de vários procedimentos invasivos, né? Isso prolongaria a vida desse paciente, mas não daria qualidade. Então, a gente tem que também saber diferenciar isso. Mas também existem outros panoramas bastante importantes, entre eles a morbidade, o sofrimento desnecessário e também custos econômicos adicionais, que entram na questão da segurança do paciente mais a fundo.
Então, eu fiz um apanhado de alguns estudos para a gente ver na prática quais são esses fatores, né, sobre a segurança do paciente em cuidados paliativos. Então, esse primeiro estudo foi uma análise de incidentes relacionados à segurança do paciente, reportados no sistema de dados do NHS, que é o Sistema de Saúde Pública do Reino Unido, de 2002 a 2014. O que eles encontraram lá? Quais foram esses dados? Quais eram os indicadores? Desenvolvimento ou agravamento de lesão por infecção, erros de medicação para medicamentos em fim de vida, que geralmente são medicações opioides, medicações mais controladas, quedas, infecções associadas aos cuidados de saúde e morte perturbada. São questões bastante delicadas se a gente for pensar para um paciente que está fora de risco de vida. Né? Acontecer isso com ele já é muito preocupante, né, dentro do nosso serviço de saúde. A gente ter essas notificações desses eventos. Para o paciente em cuidados paliativos, a gente pode pensar que isso se intensifica, porque é um momento muito delicado da vida dele. Né? É a certeza da morte escancarada. Né? A doença que ele tem é uma doença fatal. E a gente ainda vai descuidar dele, né? Descuidar, deixar o paciente cair, deixar o paciente desenvolver uma lesão por pressão. A gente já não deveria fazer isso, deixar isso acontecer com ninguém, né? Então, e com o paciente em cuidados paliativos, muito menos. Esse outro estudo foi baseado, na verdade, num relato de caso, né? Que ele fala também da questão de que se promover um cuidado seguro ao paciente é também garantir ao seu cuidador um alívio, né? Muitos pacientes que estão em cuidados paliativos no seu domicílio têm um cuidador, seja ele familiar, seja ele um profissional da saúde contratado. Então, o custo físico e emocional de cuidar de alguém que precisa de ajuda para se mover, tomar banho, comer, se arrumar, usar o banheiro, vai aumentar se esse paciente, se essa pessoa estiver exibindo sinais de confusão ou agressão, que acontece em muitos casos. O paciente já em fases mais avançadas da sua doença fica mais confuso, mais agitado. Os cuidadores familiares são propensos à ansiedade e depressão relacionados às suas funções, porque são pessoas que vivem em função de cuidar daquele doente, daquele ente querido. Né? Seja essa pessoa um filho, um pai, uma mãe, um tio, um cunhado. Já vi até ex-sogra cuidar, né, de ex-genro. Ex-mulher cuidar de ex-marido. É um cargo muito importante, porém de muita sobrecarga. É uma função de muita sobrecarga. Então, os cuidadores sobrecarregados podem colocar seus pacientes em risco, porque muitas vezes a sua ansiedade e a sua depressão podem afetar até o seu julgamento. Às vezes a pessoa, a gente sabe, né? E quem ainda não estudou sobre isso, não passou por isso na faculdade, vai saber que pessoas que têm ansiedade e depressão, muitas vezes acabam deixando de lado até o seu próprio cuidado com a casa, o seu ambiente, por conta dessa sua condição. Se ela, em adicional, está cuidando de outra pessoa, o cuidado com a outra pessoa também não vai se desenvolver da melhor maneira, podendo pôr em risco a segurança dele. Esse outro estudo foi um estudo sobre a percepção de médicos em relação aos erros relacionados à administração de opioides em pacientes com câncer em cuidados paliativos. Então, quais foram os principais erros nesse quesito? Foram erros de transcrição, de conversão, prescrição e administração. Foram os principais erros identificados. A gente sabe que erro com medicação, evento adverso relacionado à medicação,
São eventos, podem ser potencialmente fatais, às vezes não acontece nada, né? Mas às vezes podem ser fatais. Relacionado até aos opioides, se a gente tem uma subdose, a gente não vai sanar a necessidade do paciente, né? Paciente com dor, e a gente dá uma dose abaixo do recomendado, do prescrito, a gente não vai sanar a necessidade daquele paciente. Se a gente der uma dose a mais do que está prescrito, o que um opioide pode causar? Depressão respiratória, neoclonia, abaixamento do nível de consciência. Então, são medicações, por isso são medicações controladas. Precisam de um olhar, de um duplo, de um terceiro, né? De um olhar muito atento entre a prescrição, o preparo e a medicação. E a administração dessa medicação. Aí a gente entra com os nomes certos, né? E tudo que a gente aprende na faculdade, de olhar se a dose está certa, se a medicação, se é realmente aquela apresentação, aquela ampola. Muitas vezes a gente se depara com ampolas muito parecidas. Se a dose está certa, se a diluição está certa. Tem algumas medicações que a gente pode administrar sem diluir, outras a gente necessita de uma diluição bem maior, porque a medicação em si é muito concentrada. Então, nesse momento, e essa é uma função nossa, né, da enfermagem. Nós precisamos estar muito atentos no preparo e administração dessa medicação. E se nós vermos que a prescrição não está adequada, nós também devemos avisar o médico, né, o plantonista, o responsável, o titular, enfim, quem seja, né, quem é responsável por aquela prescrição. Eles encontraram, então, nesse estudo como soluções. Visar os tipos de erro de opioides que ocorrem comumente. Então, se é um erro de prescrição, se é um erro de conversão, de administração. Reduzir o erro humano, ou seja, investir em treinamento para a equipe. Muitas das nossas equipes, infelizmente, não passam por um treinamento adequado ou um treinamento continuado, né? E também identificar e resolver lacunas nos conhecimentos e nas habilidades dos médicos. Muito também, gente, muito do que prejudica a segurança do paciente é a falta de conhecimento. E isso em todas as áreas, em todas as dimensões. Então, a gente está ali, na beira do leito, responsável pela vida de alguém, a gente precisa ter o conhecimento necessário para isso, né? Conhecimento técnico, conhecimento humano também, né? Mas precisamos ter esse conhecimento. Esse outro estudo é sobre os incidentes e eventos adversos numa unidade de cuidados paliativos de um hospital geriátrico. Foi um estudo retrospectivo sobre incidentes que ocorreram em um hospital geral de 200 leitos com pacientes geriátricos e uma unidade de cuidados paliativos com 27 leitos durante 6 anos. Uma unidade de cuidados paliativos com 27 leitos é um sonho, eu acho, de toda a instituição, né? Lá no Hospital do Câncer são 9 leitos de cuidados paliativos, né? E alguns pacientes ficam esperando vaga, infelizmente não conseguem a tempo a vaga, né? Acabam falecendo no setor, mas da mesma maneira são muito bem tratados. Lá que tem 9 leitos, a situação já é muito boa. Imagina para os hospitais que não tem nenhum leito, né? Não tem nenhuma equipe especializada nisso. Então, esse aqui está de parabéns. 27 leitos, tá ótimo. Então, os principais incidentes, né, que colocaram a segurança do paciente em perigo, né, nesse estudo, foram os erros de medicação, né, eu acho que é um dos principais. Os cuidados gerais, isso é uma coisa, assim, que para mim é inconcebível, né? Erro de medicação, a gente até, assim, muitas vezes na agitação do momento, na euforia, ou não está concentrada, acaba errando. Mas erro de cuidado, assim, que é o básico, assim, é o você e o paciente, né? Muitas vezes não precisa de uma tecnologia, de nada, é você e o paciente, né? Deixar ele muito bem acomodado, deixar um ambiente
confortável, né, para a pessoa, fazer uma higiene oral, uma higiene ocular, uma higiene íntima. Esse que é o básico, entendeu? Do cuidado do paciente, que aquilo que, se a gente estivesse no lugar daquele paciente, é o que a gente provavelmente iria prezar mais, né? Se sentir bem, se sentir confortável. Isso é um dos fatores que coloca em risco a segurança do paciente. Por quê? Nesse momento, a gente não olha só para as tecnologias, né? O que de tecnologia que eu tenho na minha mão que pode falhar? Não, a segurança do paciente também é como se ele está se sentindo seguro nas nossas mãos, né? No nosso cuidado. Isso a gente precisa olhar muito. Porque, às vezes, aquele paciente que a gente deixa com a fralda sem trocar, ele não vai estar seguro de que ele está sendo bem cuidado. Aquele paciente que a gente deixa sem fazer uma higiene oral, ele não vai estar se sentindo seguro, né? Não vai estar sentindo segurança no nosso cuidado. E isso tem que ser muito bem observado. As úlceras por pressão também, outro fator que precisamos, como enfermagem, observar, porque é nosso, né? É um cuidado nosso, a mobilização, a mudança de decúbito, avaliar o cuidado com a pele, é algo nosso. Nós precisamos ter, assim, colocar como uma prioridade, né? Porque a partir do momento que rompe a pele, a gente sabe que é muito difícil de voltar. O paciente já está numa condição frágil organicamente, né? Ele já tem uma lesão em outros órgãos. Tem mais uma lesão de pele para a gente administrar, né? A gente sabe que o corpo não vai responder muito bem. A flebite é também outro fator que nós temos muito que observar os acessos do nosso paciente. Se ele está se queixando de dor no local, vamos ver. Não vamos, a gente sabe, às vezes, assim, né, com a prática, que tem muito paciente que quer muito solicitativo, né? Quer sempre que esteja alguém ali e vendo, parou de pingar, parou isso, parou aquilo, mas a gente tem que estar disponível para ver, porque muitas vezes pode realmente ser algo grave. Erupção cutânea, lacerações, quedas, identificação incorreta de pacientes, muito importante isso, gente. Nosso HU, assim, se a pessoa confundiu o paciente porque ela quis, porque a gente tem tem pulseira, tem placa na parede, que muitos hospitais não tem mais plaquinha na parede, né? Só pulseira, mas nós temos pulseira, nós temos placa na parede. Se o paciente recebe transfusão, ele tem mais uma pulseira. Às vezes ele vem com a pulseira do serviço anterior, então às vezes você vai ver o paciente está com 5 pulseiras no braço, né? Então, questão de identificação do paciente é básico também, precisamos ter muita atenção. Questão de procedimentos diagnósticos também. O que é essa questão, né? Até a oferta, a decisão pela oferta de cuidados paliativos já entra nessa questão de segurança do paciente. Por quê? O paciente é candidato a medidas invasivas, esporte avançado de vida? Tem toda uma questão, tanto questão de vontade do paciente, de vontade da família, tanto questões de escala de avaliação, de observar o paciente, né, suas comorbidades, sua história. Será que nós vamos submeter esse paciente a um cuidado intensivo ou a um cuidado paliativo? O cuidado paliativo também está dentro da unidade de terapia intensiva também, mas são universos diferentes, né? O paciente de unidade de terapia intensiva recebe muitos procedimentos invasivos, fica imobilizado, fica sedado, coleta exames todos os dias, às vezes, muitas vezes por dia, então são muitas condições, são feitas nesse paciente. Aferição de glicemia também, fura o dedo, começa com quando você vai pegar, ter todos os dedos roxos paciente, porque vem a HGT de 2 em 2 horas. Então, assim, a questão de se decidir também pelos cuidados paliativos também é uma questão de segurança do paciente, em questão de segurança de não proporcionar uma terapia fútil a ele.
E também foi encontrado cuidados relacionados à admissão e alta, e também a equipamentos. Com equipamentos, se a gente tem equipamento na nossa unidade, nós devemos conhecer aquele equipamento, por mais chato que ele seja. Já conheci várias, por exemplo, já conheci vários tipos de bomba de infusão. A que a gente tem lá na HU é a minha preferida, que ela é facinha de usar. Ela é autoexplicativa. Já tem outras que você tem que ir por código e por seta e vai aquilo. Então é muito confuso, mas se é o que a gente tem que saber usar. Né? A gente não pode simplesmente deixar infundindo ali, às vezes a gente nem sabe o quanto que está infundindo no paciente, né? Então temos que saber observar, temos que saber utilizar também. E também tem esse estudo que trouxe para nós, que é a segurança do paciente no cuidado no final de vida, os problemas comuns, as perspectivas e as estratégias para melhorar o cuidado. Então, os fatores, né, que foram encontrados. Medicações de autoalerta, como os opioides, a documentação de preferências do paciente para tratamento de suporte de vida, que é tudo aquilo que a gente comentou, de se conversar com o paciente, com sua família, porque muitas vezes ele tem a sua preferência, ele tem a sua diretiva antecipada de vontade, né, que já é também um assunto para uma outra aula, mas que é um documento que ele elabora junto com a sua família, junto com a equipe de saúde, descrevendo aquilo que ele deseja e aquilo que ele não deseja para o seu fim de vida. Né? O delírio também é um fator de risco para a segurança do paciente, agitação, delírio, quedas, úlceras de pressão, dor mal controlada e outros sintomas. Isso é muito importante também, né? É o que eu falei. A gente não pode se bastar simplesmente a parte tecnológica, né? Que vai poder trazer um risco para o paciente. Por exemplo, um monitor que não funciona, uma bomba de infusão mal calibrada, uma medicação que não foi instalada direito, mas também olhar como risco para esse paciente, risco de qualidade de vida, uma dor mal controlada, uma dispneia mal controlada, uma náusea mal controlada. E também erros de diagnóstico e de tratamento de sintomas, né? Também são questões que vão levar a um risco à segurança desse paciente. A constipação por opioides é algo que acontece muito, então é necessário que seja muito bem assessorado. O opioide não pode ser prescrito isoladamente, né? A gente largar lá uma morfina na prescrição, precisa se ter os adjuvantes para controlar os efeitos adversos dessa medicação. Erros de prognóstico, assim, esse paciente vai ver e vamos lá, não vamos. Muitas situações que eu já vi, assim, o paciente, você olha para ele, você vê estampado na cara dele, assim, candidato a cuidados paliativos. Mas aí a família não está lá naquela hora, a família lá de Jacarezinho, né? O paciente chegou lá no nosso pronto-socorro. A família não está aqui, não, vamos entubar a bunda da proteína, porque vai aqui, né? Isso foi em risco com a segurança do paciente? Com certeza. Com certeza, porque é o paciente que não seria candidato a medidas invasivas. Não teria nenhum benefício terapêutico para ele. Mas foi feito, né? Colocou a segurança dele em risco. A falta de considerar o prognóstico ou falha de comunicação, isso que eu acabei de falar. Fornecer procedimentos ou tratamentos onde a probabilidade de riscos ou encargos exceder os benefícios. Entra nesse exemplo também que eu falei. Isso, infelizmente, acontece muito. Erros de comunicação ou falta de comunicação, que assim, se a gente resolvesse isso no mundo, o mundo seria outra coisa, né? Seria outro mundo, em todos os quesitos. Dentro da área da saúde, então, né, seria o paraíso se a gente conseguisse
ter uma comunicação efetiva em todos os setores, com todos os profissionais. Muitas vezes a gente acha que se fez entender, mas o outro não fez. Não entendeu, entendeu de outra forma, ou entendeu uma coisa completamente diferente. Então, quando estamos conversando sobre a situação do paciente, conversando com a família do paciente, nós devemos deixar muito claro, né, tudo que está acontecendo. Não esconder nada do paciente nem da família, isso é muito importante. Se a equipe olhou para o paciente e viu que o paciente é candidato a cuidados paliativos, ter essa conversa tranquila com a família. Isso, assim, infelizmente, já vi muitas vezes também. Aconteceu uma conversa em que a equipe quer que o paciente se beneficie dos cuidados paliativos, só que a maneira como eles abordam a família, muitas vezes realmente por não saber como abordar esse assunto, demonstra para a família que um cuidado intensivo seria melhor. Então, assim, quer falar A, fala B, a família entende aquele B, e o paciente, a segurança dele, o bem-estar dele, a qualidade de vida é posta em risco. Então, diante de tudo isso que a gente viu, né, de todas essas questões e acontecimentos, né, que por esses estudos a gente viu que são recorrentes, quais são as consequências disso? Um agravamento dos sintomas, né? Então, se o paciente não tem seus sintomas muito bem controlados, aquilo só vai piorar. Como que a gente vai controlar sintomas? Como que a gente vai controlar uma dor, por exemplo? A gente tem 1 milhão de escalas para avaliação de dor, né? Vamos colocar qual que é a mais fácil, qual que é mais adequado para a situação desse paciente, vamos aplicar. A partir do resultado, vamos ter uma ação farmacológica, uma ação não farmacológica, o que seria melhor aqui, né? Para todos os sintomas, se tem uma escala, se tem uma maneira de resolver, até os mais difíceis, né? E se nenhum está muito, 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 muito difícil de controlar os sintomas, tem também a opção da sedação paliativa, né? Então, assim, é um universo em que se tem muito o que fazer. Não quero ninguém mais falando que cuidados paliativos é não ter o que fazer mais o paciente, abandonar ele à própria sorte, abandonar a morte. O cuidado paliativo tem muito o que fazer, tem muito conhecimento por trás, muitas escalas, muitas maneiras de proporcionar um bem-estar àquela pessoa. Então, esse conhecimento deve ser colocado na prática, né? As pessoas devem adquirir e colocar à prática esse conhecimento. Surgimento de outras complicações. Então, se o paciente já tem uma doença grave, potencialmente fatal, e a gente deixa todos esses fatores e erros acontecerem, podem surgir outras complicações. Por exemplo, um paciente que está na nossa unidade de cuidados paliativos, o problema dele é cardiovascular. A doença dele é cardiovascular. Só que ele cai e bate a cabeça. Daí ele já evoluiu para um TCE. E foi o nosso TCE, nossa, ele bateu com tudo. Precisou fazer uma tomografia de urgência, foi um sangramento extenso, evoluiu para uma morte encefálica. Estou exagerando, mas é para a gente pensar mesmo o quanto que a nossa desatenção, muitas vezes, ou o quanto que a gente, às vezes, não considera a queixa, ou às vezes a desatenção mesmo, a falta de cuidado, o quanto que isso pode prejudicar o nosso paciente, né? Ele não deveria morrer dessa forma, deveria ter sua morte natural, de uma maneira evolutiva naturalmente, né? Mas, pela segurança dele ser descuidado, aconteceram uma série de complicações. Não somente relacionados à queda, gente, mas relacionados a toda essa infinidade que nós vimos aqui. Principalmente questões de infusão de medicação. Flebite é uma coisa muito séria, muito dolorosa, e que incomoda muito, pode evoluir para uma sepse. Então, nós temos que ter esse olhar atento mesmo
para o nosso paciente. Lesões sérias, né, como eu acabei de comentar, e a precipitação da morte também, como já coloquei. Então, o nosso objetivo em cuidados paliativos é promover qualidade de vida para que esse paciente, quando chegar a hora de sua morte, morra bem, morra tranquilo, morra resolvido consigo, com sua família, e morra sem dor, sem desconforto. Nós deixamos a segurança dele passar, a gente tira dele essa possibilidade, a gente rouba dele isso, né, esse fim indigno. E isso é uma coisa que para todos nós, vai chegar para todos nós. É um momento que vai chegar para todos, para mim, para vocês que estão assistindo. E é um momento único da vida de cada um, que é o fim dela, né? Então, não é como se fosse um bolo de aniversário que caiu no chão, né? Na hora do parabéns, o bolo se desmanchou. A gente pode comprar outro na padaria depois. Mas o momento da morte é um momento único. Um momento que só vai acontecer uma vez na nossa vida. Então, que aconteça bem. E que a gente possa promover isso bem para os nossos pacientes também. E como melhorar, né? Como que a gente, diante de todas essas questões, de todos esses problemas, como que a gente pode melhorar? Como que a gente pode evitar? Ter o conhecimento em cuidados paliativos é o top, assim, em primeiro lugar. Porque a partir do momento em que a gente conhece os cuidados paliativos, a gente tem noção de tudo isso que foi falado. A gente pode se aprofundar, pode pesquisar quais são as maiores incidências, os maiores eventos adversos, mas se a gente tem a noção, se a gente entra nesse mundo, nesse universo, a gente já tem a noção de que a gente precisa, nossa obrigação, cuidar de tudo isso, né? A gente já deveria ter esse olhar para as outras clínicas, as outras unidades, né? Mas nos cuidados paliativos, a equipe que tem esse treinamento já tem um olhar mais aguçado para essa questão do conforto, da qualidade de vida. Então, se a gente tem essa noção, a gente vai saber que é nossa obrigação a gente não deixar o paciente com dor. Às vezes a gente acha que o paciente... Isso, gente, é uma coisa básica. Eu agora nesse momento, não tô com dor, né? Mas eu sei que quando dói minha cabeça, quando dá uma enxaqueca, eu não quero mais nada. Não quero ver ninguém na minha frente, não quero ver nada, quero ficar no quarto escuro, deitada, tomar minha dipirona e esperar melhorar, né? Imagina uma pessoa que tem um acometimento de múltiplos sistemas, que é uma dor que já não é nem mais localizada, ela existe, aquela dor, ela praticamente faz parte da pessoa. A gente vai deixar simplesmente, dor. Quem tá doendo, está doendo porque tá vivo, né? Não, gente. A gente precisa ter essa noção de controle de sintomas. Precisa acreditar no que o paciente disse. Ele disse que tá com dor, 8, a gente vai dar uma medicação, adotar uma medida para uma dor 8. Não para uma dor 3, porque a gente acha que o paciente está mentindo, entendeu? A presença de uma equipe multiprofissional especializada. Então, os cuidados paliativos não existem na presença e na prática de apenas uma categoria profissional. Ele existe apenas se houver uma equipe multiprofissional especializada. Isso é uma coisa importantíssima também, porque não adianta eu, enfermeira da minha unidade, ter noção do que é cuidados paliativos e querer aplicar se o meu médico não sabe, o médico da minha equipe não tem essa noção, se o meu farmacêutico não tem essa noção, se o fisioterapeuta não tem essa noção, porque daí a equipe não trabalha em harmonia, né? Às vezes vão até achar, porque você quer matar o paciente, isso e aquilo, né? Porque a pessoa não tem o conhecimento, não é especializado naquilo. Então, para cuidar do paliativo acontecer, ele precisa de uma equipe multiprofissional qualificada, especializada. Senão, não anda, não existe. São apenas ações que vão ser desempenhadas, uma ali, uma aqui,
mas o cuidado completo não vai existir. A comunicação efetiva, né, como já foi comentado, muito importante para que o cuidado em si possa ser realizado de maneira adequada, de maneira segura. Uma relação bem estabelecida com o paciente e sua família. Então, conhecer esse paciente. Não só o fulano de tal do leito 1, né? Mas quem é o fulano de tal do leito 1? Como que é o nome dele? Como ele gosta de ser chamado? Às vezes a família chama ele de outro jeito, os amigos de outro jeito, ele tem um apelido. Quem é essa família? Quem que tá ali do lado? Quem que não tá? Isso a gente precisa saber também. Todo mundo tem seus conflitos, né? Então, no momento do apuro, no momento da morte, muitas vezes a gente se depara com pacientes que não tem ninguém junto, né? E a gente precisa acionar essa família para até pelo próprio procedimento, né? Mas às vezes essa pessoa precisa dar uma palavra para o familiar, uma palavra de perdão, uma reconciliação nesses últimos momentos. Então a equipe tem que sim conhecer muito além ali do seu quadradinho, né? Da sua prescrição, da sua rotina. Tem que ir além. E conhecer as diretivas antecipadas de vontade. Né? É um tema muito extenso, muito complexo também, daria uma outra aula, mas é o que eu falei para vocês, é tudo aquilo que o paciente deseja que aconteça com ele quando ele não for mais capaz de responder por si, né? A pessoa já não está, ou está muito, já está num estado de confusão muito grande, ou até não está consciente mais para responder, mas ela ainda está ali, ela ainda está viva, precisando de cuidados. Como que vai ser administrado esse cuidado? Como que esse paciente gostaria de ser tratado nesse momento em que ele não pode mais expressar o seu desejo, né? Isso, assim, não é uma prática comum no nosso país. É muito difícil a gente encontrar um paciente. Eu vi uma vez, e só que, assim, não foi considerado pela equipe, porque foi falado que foi mal escrito, isso, aquilo. Então, assim, na nossa prática ainda é um certo tabu, né? Na nossa realidade. A gente querer que o paciente tenha mais poder de decisão do que o médico da equipe, do que a equipe. A gente não sabe lidar muito bem com isso na nossa realidade ainda, né? Mas é o que deveria ser feito em outras realidades, onde os cuidados paliativos são melhor desenvolvidos, como Canadá, principalmente Canadá, Reino Unido, Estados Unidos, já é uma prática mais comum. Aqui estão minhas referências e vai ficar gravado também, né, para quem quiser acessar depois. E, gente, foi isso. Era isso que eu tinha para vocês hoje.